seus bolsos, o que eles realmente dizem sobre você? Essa pergunta pode parecer simples, mas a resposta é profundamente complexa e muitas vezes surpreendente. Vivemos em uma sociedade obcecada por números, por saldos bancários, por relatórios de investimentos, como se a saúde financeira fosse apenas uma questão de matemática. Mas, como psicólogo financeiro, posso afirmar que a realidade é muito mais rica e sim, muito mais emocional. O que você carrega em suas carteiras, a forma como gasta, a maneira como planeja, ou talvez a maneira como evita planejar, tudo isso é um espelho que reflete não apenas sua renda ou suas despesas, mas seus medos mais profundos, suas crenças mais arraigadas e seus sonhos mais secretos. É um reflexo da sua história, das suas experiências passadas e, crucialmente, da sua relação interna com o próprio dinheiro. Quantas vezes você se sentiu ansioso ao olhar para um extrato bancário, ou talvez uma pontada de culpa ao comprar algo que realmente desejava, mesmo sabendo que podia pagar? Talvez você se identifique com a procrastinação em relação às finanças, adiando o momento de organizar o orçamento ou de pensar no futuro, como se o simples ato de adiar pudesse, de alguma forma, resolver os problemas. Esses sentimentos não são falhas de caráter, são manifestações de padrões emocionais e cognitivos que foram moldados ao longo do tempo, muitas vezes sem que percebêssemos. A maneira como lidamos com o dinheiro é uma das áreas mais íntimas da nossa vida, entrelaçada com nossa autoestima, nossa segurança e nosso senso de valor. A ansiedade que sentimos diante de uma conta inesperada, a euforia de uma compra impulsiva, a hesitação em investir em algo que poderia trazer crescimento, tudo isso são fios que tecem a tapeçaria da nossa psicologia financeira. Este não é um vídeo sobre planilhas complicadas ou estratégias de investimento que prometem enriquecimento rápido. É uma jornada para dentro, uma exploração de como nossas emoções, muitas vezes ocultas e não reconhecidas, atuam como verdadeiros maestros por trás de cada decisão financeira que tomamos. Vamos desvendar os mecanismos psicológicos que levam à impulsividade, à poupança excessiva por medo, à dificuldade em gastar com o que nos traz alegria, ou à sensação constante de que nunca é o suficiente. Acredite, a ansiedade que você sente em relação ao dinheiro pode ser transformada em clareza. A impulsividade que o leva a gastos desnecessários pode ser canalizada por um planejamento inteligente e alinhado com seus objetivos. A jornada que vamos empreender juntos é precisamente essa: ir além dos números e compreender a linguagem silenciosa que seus bolsos estão tentando lhe comunicar. Pense na satisfação de alcançar uma meta financeira, seja ela comprar uma casa, fazer aquela viagem dos sonhos, ou simplesmente ter a tranquilidade de um fundo de emergência robusto. Essa satisfação não vem apenas da conquista do objetivo em si, mas da jornada interna que permitiu que ela acontecesse. Significa que você conseguiu decifrar a psicologia por trás de cada gasto, de cada economia, de cada planejamento, que você aprendeu a ver o dinheiro não apenas como um número frio e impessoal, mas como um reflexo dos seus valores mais profundos, das suas prioridades e sim, dos seus medos mais íntimos. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar 4 pilares essenciais que sustentam uma relação verdadeiramente saudável e próspera com suas finanças. São pilares que o capacitarão a construir um futuro onde o controle financeiro está firmemente em suas mãos. E a maior recompensa não é apenas a riqueza material, mas a paz de espírito que acompanha a segurança e a clareza. Uma nova perspectiva sobre o dinheiro e sobre si mesmo,
A origem dessas complexas teias financeiras reside, em grande parte, em nossa infância e nas dinâmicas familiares que vivenciamos. É comum que nossas primeiras noções sobre dinheiro sejam moldadas pelas atitudes, crenças e comportamentos dos nossos pais ou cuidadores. Talvez você tenha crescido em um lar onde o dinheiro era escasso, gerando uma sensação crônica de insegurança e um medo latente de que nunca será suficiente. Essa vivência pode se traduzir, na vida adulta, em uma tendência a economizar compulsivamente, mesmo quando a estabilidade financeira já foi alcançada, ou em uma aversão a assumir riscos calculados, por receio de perder o pouco que se tem. Um ambiente familiar onde o dinheiro era ostentado ou usado como ferramenta de controle pode ter implantado crenças sobre merecimento ou culpa associadas à prosperidade. Se o dinheiro era um tema tabu, raramente discutido abertamente, é provável que você tenha desenvolvido uma dificuldade em falar sobre finanças, em negociar salários ou em expressar suas necessidades financeiras, perpetuando um ciclo de silêncio e invisibilidade. Essas experiências não são meras lembranças. Elas se cristalizam em scripts de dinheiro inconscientes, narrativas internas que ditam como pensamos, sentimos e agimos em relação à riqueza. Esses scripts muitas vezes operam fora da nossa consciência, guiando nossas decisões de forma automática, como um programa de computador que roda em segundo plano. Por conseguinte, é fundamental reconhecer que a forma como você lida com suas finanças hoje é em grande medida um reflexo dessas programações iniciais. A ansiedade que surge ao pensar em dívidas, a alegria desmedida ao receber um bônus, a dificuldade em dizer não a um pedido de empréstimo. Mesmo quando isso compromete seu próprio orçamento, todas essas reações podem ser rastreadas até as sementes plantadas em nosso passado. Compreender a origem desses padrões não é um exercício de culpa, mas sim um ato de autocompaixão e empoderamento. Ao identificar de onde vêm essas crenças limitantes ou esses comportamentos autodestrutivos, abrimos a porta para a possibilidade de reescrever esses scripts, de curar antigas feridas e de construir uma nova narrativa financeira para nós mesmos. Ademais, é importante notar que experiências traumáticas relacionadas ao dinheiro, como perdas financeiras significativas, falências ou mesmo a instabilidade econômica vivenciada em tempos de crise, podem deixar cicatrizes profundas. Esses eventos podem gerar um estado de alerta constante, onde a segurança financeira se torna uma obsessão, ou para uma resignação fatalista, onde a esperança de melhora é abandonada. Essa resposta ao trauma financeiro pode se manifestar em comportamentos de evitação, como não querer olhar para contas, ou em uma busca incessante por segurança, que pode levar à privação de experiências prazerosas e à incapacidade de desfrutar do presente. O medo de repetir o passado se torna tão avassalador que paralisa a capacidade de agir em prol de um futuro mais próspero. Nesse sentido, a psicologia nos ensina que essas experiências passadas não determinam nosso futuro de forma imutável. Elas moldam a lente através da qual enxergamos o dinheiro, mas essa lente pode ser limpa, ajustada e até mesmo substituída. A chave está em trazer à luz esses padrões inconscientes, em nomeá-los, entender suas raízes e, a partir daí, começar um processo consciente de desconstrução e reconstrução. A jornada para a liberdade financeira começa, invariavelmente, com a liberdade emocional, com a coragem de olhar para dentro e reconhecer as narrativas que nos têm limitado. Em suma, a maneira como lidamos com o dinheiro é um espelho de nossas vivências mais primordiais e das lições, conscientes ou não, que absorvemos ao longo da vida. Essas lições, muitas vezes transmitidas de forma sutil, através do ambiente familiar ou de eventos marcantes, cristalizam-se em crenças e comportamentos que, se não forem examinados,
podem nos aprisionar em ciclos de escassez, ansiedade ou impulsividade. Reconhecer a origem dessas programações é o primeiro passo para desmantelar o poder que elas exercem sobre nossas finanças e sobre nossa vida como um todo, abrindo caminho para uma relação mais saudável e consciente com o dinheiro. Ao entrelaçarmos esses fios de compreensão sobre as origens de nossos comportamentos financeiros, percebemos que a jornada que nos trouxe até aqui nos preparou para uma visão mais ampla e integrada. A complexidade que antes parecia assustadora, quando desdobrada em suas raízes emocionais e históricas, revela um padrão subjacente de como nossa psique se manifesta em nossas transações diárias. A maneira como a arquitetura interna de crenças e experiências passadas se projeta no mundo concreto de nossos orçamentos e investimentos. É, em si, um testemunho da profunda conexão entre nosso mundo interior e nossa realidade material. Estamos, de fato, descobrindo que a gestão financeira eficaz não é apenas uma habilidade técnica, mas uma arte de autoconhecimento e autogestão. Refletindo sobre esta jornada, até o momento, torna-se evidente que os obstáculos que antes pareciam intransponíveis, quando vistos sob a luz da psicologia, revelam-se como oportunidades de crescimento e reconfiguração. A ansiedade que antes nos paralisava, a impulsividade que nos desviava do caminho, a dificuldade em dar o próximo passo, tudo isso começa a fazer sentido dentro de um quadro mais amplo de como nossas mentes operam. É como se estivéssemos desvendando um mapa secreto que sempre esteve conosco, mas que nunca soubemos decifrar. A compreensão de que nossas finanças são um reflexo de nossa paisagem interna nos capacita a começar a moldar essa paisagem de maneira mais intencional. E, neste ponto de nossa exploração, a convergência das ideias nos aponta para um horizonte onde a clareza substitui a confusão e a intenção substitui a reação automática. A forma como nossas emoções se entrelaçam com nossas decisões de dinheiro, desde os padrões mais sutis até os comportamentos mais evidentes, forma um sistema interconectado que, uma vez compreendido, nos oferece o poder de transformá-lo. É a percepção de que a verdadeira mudança não reside em controlar os números, mas em cultivar uma relação mais harmoniosa e consciente com a energia que eles representam, e com os sentimentos que essa energia evoca em nós, à medida que nos aproximamos do desfecho desta exploração. A síntese das percepções adquiridas nos convida a um novo patamar de autoconsciência. A jornada que percorremos, ao iluminar as camadas emocionais e psicológicas por trás de nossas ações financeiras, nos posiciona de forma única para abraçar uma nova perspectiva. O que antes parecia um labirinto de desafios financeiros, agora se apresenta como um caminho pavimentado com insights, pronto para ser trilhado com maior confiança e propósito. É a transição da mera observação para a ação transformadora, impulsionada por um entendimento mais profundo de nós mesmos. A verdadeira jornada para a prosperidade financeira não é uma corrida de obstáculos externos, mas um mergulho profundo em nosso universo interior. Ao longo desta exploração, desvendamos, como os ecos do passado, as crenças silenciosas e as emoções latentes tecem a intrincada tapeçaria de nossas decisões financeiras. Compreender que o que carregamos em nossos bolsos é um reflexo fiel de nosso estado interno nos liberta da ilusão de que a riqueza é apenas uma questão de números. Ela é, antes de tudo, uma construção da mente e do coração. A ansiedade que antes nos paralisava diante de um orçamento apertado pode, de fato, ser transformada em uma clareza serena, permitindo-nos navegar pelas águas, por vezes turbulentas, da vida financeira com um senso renovado de controle e propósito. A impulsividade, que tantas vezes nos desviava do caminho da estabilidade, pode ser gentilmente reorientada, canalizada para um planejamento que honra nossos valores e impulsiona
a realização de nossos sonhos mais autênticos, nossa capacidade de ir além da mera contabilidade e abraçar a psicologia por trás de cada centavo gasto ou poupado, é o que nos permite reescrever nossa história financeira. Não se trata de apagar o passado, mas de compreendê-lo e, a partir dessa compreensão, escolher conscientemente quem queremos ser financeiramente. Cada escolha que fazemos a partir de agora pode ser um ato de autocuidado, um passo em direção a uma identidade financeira que irradia segurança, abundância e responsabilidade. Essa nova identidade não é construída sobre fundações de privação ou medo, mas sobre a rocha sólida do autoconhecimento e da autoaceitação. É reconhecer que a prosperidade genuína começa dentro de nós, na clareza de nossos pensamentos e na coragem de nossas ações. A paz de espírito que buscamos não é um prêmio a ser conquistado no futuro, mas um estado de ser que podemos cultivar no presente. À medida que aprendemos a alinhar nossas finanças com nossa essência mais profunda, jornada que iniciamos hoje é um convite contínuo para a autodescoberta e a transformação. O verdadeiro exercício começa agora, no silêncio de nossas reflexões, na coragem de nossas pequenas ações. Visualize o dinheiro não como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta poderosa para viver uma vida alinhada com seus valores mais elevados. Um veículo que o transporta em direção aos seus sonhos mais preciosos. Ao decifrar a linguagem de seus bolsos, você não está apenas organizando suas finanças. Você está, na verdade, fortalecendo sua capacidade de viver uma vida plena, consciente e verdadeiramente próspera. Que esta nova perspectiva lhe traga não apenas riqueza material, mas a inestimável recompensa da paz interior, um tesouro que nenhuma crise externa pode abalar.